Bom dia, professor. Bom dia a todos. Bom, meu nome é Ana Beatriz. Hoje eu vou apresentar um trabalho sobre as atividades da controladoria no estado do Rio de Janeiro e também no município de Volta Redonda. Vamos falar um pouquinho sobre controle interno, externo e social. Bom, então antes de aprofundar nas atividades de controladoria, é importante a gente entender a essência do tema. A controladoria pública é um conjunto de mecanismos que garante a transparência, eficiência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos. Ela atua por meio de sistemas de controle interno, externo e social, cada um com suas funções específicas e complementares. Então, o objetivo do trabalho é analisar como que esses controles funcionam no estado do Rio de Janeiro e no município de Volta Redonda, identificando suas particularidades, desafios e avanços. Para isso, eu estruturei uma apresentação em 3 partes principais. Eu vou definir e explicar o conceito de controle interno, externo, social, mostrando como que eles se aplicam de forma geral. Depois eu vou falar um pouquinho sobre os controles que são implementados no estado do Rio de Janeiro, com exemplos de boas práticas e resultados concretos. E por fim, eu vou analisar o caso de Volta Redonda, que é um município que tem investido bastante na modernização da controladoria e na promoção do controle social. Então, essa abordagem vai permitir a gente entender a relevância da controladoria pública e como ela contribui para uma boa governança e transparência administrativa. Bom, primeiro vou falar um pouquinho sobre o controle interno, que é um dos principais pilares da governança pública. O controle interno ele é realizado dentro da própria organização pública e envolve um conjunto de processos, políticas e procedimentos destinados a assegurar que as operações sejam conduzidas de forma eficiente, eficaz e ética também. Ele atua preventivamente para evitar erros, fraudes e desperdício dos recursos. O principal objetivo do controle interno é garantir a conformidade com as leis e os regulamentos, proteger os bens públicos e melhorar a qualidade das informações geradas para a tomada de decisão. Ele também ajuda a alinhar as atividades da administração aos objetivos estratégicos da organização. O controle interno ele é composto por 5 elementos principais. O ambiente de controle, que é a base cultural e ética da organização. A avaliação de riscos, que é onde os riscos que podem impactar os objetivos da organização são identificados e analisados. As atividades de controle, que incluem políticas e procedimentos para mitigar esses riscos. Informação e comunicação, garantem que os dados circulem adequadamente dentro das organizações. E o monitoramento, que permite acompanhar e corrigir os possíveis falhas nos controles. Um exemplo prático no contexto público seria a adoção de auditorias internas regulares em secretarias de saúde, para garantir que os recursos destinados aos programas médicos estejam sendo utilizados corretamente. Portanto, o controle interno é essencial para promover a transparência e a eficiência nas operações, assegurando que os recursos públicos sejam aplicados de forma responsável e alinhada às necessidades da sociedade. Bom, no controle externo, ele complementa o trabalho do controle interno. Ele é realizado por órgãos independentes e autônomos. O controle externo tem como objetivo principal fiscalizar a administração pública para garantir que os recursos sejam aplicados de maneira eficiente, legal e econômica. Ele também atua para verificar a legitimidade dos atos administrativos e a responsabilidade dos gestores públicos. No Brasil, o controle externo é exercido pelo Poder Legislativo, também com o apoio técnico do Tribunal de Contas, como o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que é o TCE. Esses órgãos têm autonomia para analisar as contas públicas, emitir parecer técnico e realizar auditorias externas também. Entre as principais funções do controle externo estão a fiscalização às contas públicas, analisando as receitas, despesas, os investimentos,
também emitir um parecer prévio, que é um relatório técnico usado pelo Poder Legislativo para aprovar ou rejeitar as contas do Executivo. Também tem auditorias operacionais, que avaliam a eficiência das políticas públicas e identificam possíveis falhas ou desperdícios. Um exemplo prático no estado do Rio foi a auditoria realizada pelo TCE em contratos de transporte público em 2022, que identificou mais de 120 irregularidades, resultando em ajustes nos serviços e aplicação de multas aos responsáveis. O controle externo é, portanto, uma ferramenta indispensável para garantir que os gestores prestem contas de suas ações e que os recursos públicos sejam utilizados de forma transparente e alinhada ao interesse coletivo. Agora, o controle social, ele é um mecanismo essencial de participação cidadã na fiscalização e avaliação das ações do governo. O controle social permite que a sociedade civil atue diretamente no processo de gestão pública, fiscalizando o uso dos recursos e promovendo a transparência. Ao contrário do controle interno e externo, que são organizados por órgãos administrativos e independentes, o controle social é exercido pela população, por meio de instrumentos como conselhos, ouvidorias e portais de transparência. Os principais objetivos do controle social são promover a transparência, garantindo que o governo forneça as informações claras e acessíveis, engajar a sociedade na fiscalização de políticas públicas, incentivando a participação ativa no debate na tomada de decisão, também aumentar a responsabilidade dos gestores públicos, garantindo que eles prestem contas de suas ações para a população. Entre as ferramentas do controle social, a gente pode destacar os portais de transparência. Tem o portal de transparência do Estado do Rio de Janeiro, do município de Volta Redonda também, onde os cidadãos podem acompanhar como o governo está utilizando os recursos públicos. Também tem as ouvidorias públicas, que permitem que qualquer pessoa denuncie problemas, sugira melhorias ou faça reclamações sobre os serviços públicos. Também tem o Conselho de Políticas Públicas, como os Conselhos Municipais de Saúde, Educação, Assistência Social, onde a sociedade pode influenciar a gestão dessas áreas. Um exemplo prático de controle social em Volta Redonda é o uso do Portal da Transparência, onde os cidadãos podem verificar os contratos de obras públicas e fazer denúncias diretamente à administração municipal. Isso garante que a população tenha uma participação ativa e fiscalizadora nas decisões do governo. Portanto, o controle social é fundamental para fortalecer a democracia, tornando os gestores públicos mais responsáveis e as ações governamentais mais alinhadas às necessidades da sociedade. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as atividades de controladoria no Estado do Rio de Janeiro, que desempenham um papel fundamental na garantia da transparência, da eficiência e legalidade na gestão pública. Então, a principal entidade responsável por esse controle é a Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, a CGE, que tem como missão coordenar, planejar e implementar as ações de controle interno, auditoria e fiscalização, assegurando o uso adequado dos recursos públicos. Então, as principais atividades da CGE incluem auditorias internas. Então, a CGE realiza auditorias em diversas áreas do governo estadual, como saúde, educação e infraestrutura, para verificar se os recursos estão sendo utilizados corretamente e se os processos estão em conformidade com as normas legais. Também na gestão de riscos, a CGE também desenvolve políticas para identificar e mitigar riscos administrativos, financeiros e operacionais, prevenindo possíveis falhas ou fraudes. Também transparência e acesso à informação, a CGE administra o portal da Transparência do Estado, onde os cidadãos podem acessar as informações detalhadas sobre a execução orçamentária, licitações e contratos do governo estadual. Então, isso permite que a sociedade acompanhe e fiscalize a utilização dos recursos públicos. Um exemplo recente do sucesso da CGE no Rio de Janeiro foi a auditoria de contratos de fornecimento de insumos hospitalares, em 2023.
que resultou em uma economia de milhões de reais ao identificar superfaturamentos e fraudes nos processos licitatórios. A ação gerou uma série de correções e ações punitivas contra os responsáveis. Portanto, a atuação da CGE é essencial para garantir que o governo estadual opere de maneira eficiente e que os recursos sejam aplicados de forma responsável, transparente e dentro da legalidade. Bom, agora eu vou focar um pouquinho nas atividades de controladoria no município de Volta Redonda, que também tem se destacado na aplicação de práticas de transparência e gestão responsável dos recursos públicos. A Controladoria Geral do Município, a CGM, é um órgão responsável por supervisionar e garantir que o município opere de maneira eficiente, cumprindo a legislação e garantindo a correta aplicação dos recursos. A CGM tem como principais funções auditorias e fiscalização. Assim como no resto do estado, a CGM realiza auditorias em diversas áreas da administração municipal, como saúde, educação e infraestrutura. Isso inclui vários processos também, como licitação de contrato, processos financeiros, para garantir que os recursos sejam aplicados de acordo com o que foi planejado. Também fiscaliza a gestão de riscos. A CGM também identifica os riscos potenciais que possam afetar a gestão de recursos públicos, como fraudes, erros ou problemas financeiros. Promoção da transparência também, a CGM administra o portal de transparência municipal, onde os cidadãos também podem acessar as informações detalhadas sobre a execução orçamentária e os gastos públicos do município. Esse portal facilita o acompanhamento e a fiscalização por parte da população, promovendo uma gestão mais aberta e acessível. Um exemplo recente de sucesso da CGM de Volta Redonda foi a auditoria de contratos de transporte escolar. Em 2021, identificou falhas significativas no processo de contratação e resultou em ajustes contratuais e uma economia substancial de recursos. Esse processo não só corrigiu as falhas, mas também garantiu que o serviço fosse melhorado para os alunos. Portanto, a atuação da CGM de Volta Redonda é fundamental para garantir que o município siga as melhores práticas de governança, com uma gestão eficiente e transparente dos recursos públicos. Bom, agora eu vou fazer uma breve comparação entre as atividades de controladoria do Estado do Rio de Janeiro e no município de Volta Redonda, para entender melhor as semelhanças e as diferenças na aplicação dos sistemas de controle. Então, ambos têm como objetivo garantir a eficiência, transparência e responsabilidade na gestão dos recursos públicos, mas as estruturas e os processos podem variar, dado o nível de governo e as especificidades de cada localidade. No controle interno, tanto o Estado quanto o município possuem seus próprios órgãos de controladoria. O CGE no Estado e a CGM em Volta Redonda, no município, né? Ele tem a responsabilidade de realizar auditorias internas, monitorar o cumprimento das normas e implementar ações corretivas quando necessário. Em relação ao controle externo, ambos os níveis de governo contam com a fiscalização do Tribunal de Contas. No Estado, o TCE fiscaliza as contas do governo estadual, enquanto no município, a Câmara Municipal tem com o apoio da TCE, também realiza essa fiscalização. Já o controle social é promovido de maneira semelhante, com portais de transparências e ouvidorias, disponíveis tanto no Estado quanto no município, permitindo que a população acompanhe a execução orçamentária e faça denúncias ou sugestões. No entanto, Volta Redonda tem se destacado com programas de educação fiscal, incentivando uma maior participação da população nas questões orçamentárias e fiscais. A grande diferença está no tamanho e na complexidade das operações. No estado do Rio de Janeiro, possui uma estrutura muito maior, com mais recursos e desafios, enquanto em Volta Redonda, por ser um município menor, possui uma gestão mais focada e acessível. No entanto, ambos têm se empenhado em modernizar seus sistemas de controle, garantindo que os recursos públicos sejam usados de maneira responsável e transparente.
Portanto, mesmo com as diferenças tanto no Estado quanto no município, elas estão avançando na implementação de boas práticas de governança pública, assegurando que os recursos públicos atendam às necessidades da sociedade. Bom, agora para concluir, vou falar um pouquinho sobre algumas recomendações para o futuro, né, na Controladoria Pública no Estado do Rio e no município de Volta Redonda. Então, para concluir, a gente viu que a Controladoria Pública é composta por controle interno, externo e social. Eles são essenciais para garantir a boa governança e transparência e uso responsável dos recursos públicos. No Estado do Rio de Janeiro, a CGE tem desempenhado um papel crucial, realizando auditorias e promovendo a transparência no governo estadual. E em Volta Redonda, a CGM também tem se destacado ao adotar práticas semelhantes, com forte ênfase em transparência e educação fiscal para a população. Ambos os entes públicos têm feito progressos significativos na implementação de sistemas de controle, mas ainda há desafios a serem enfrentados, como a modernização tecnológica, capacitação contínua dos servidores e o fortalecimento da participação cidadã no controle social. Então, com base nisso, algumas recomendações para o futuro são: investir na capacitação dos servidores públicos para aprimorar os processos de controle interno e auditoria, modernizar os sistemas de controle utilizando tecnologias como inteligência artificial e Big Data para melhorar a detecção de irregularidades e otimizar os processos de auditoria. Também poderia expandir a participação social, oferecendo mais ferramentas e programas educativos que incentivem a população a acompanhar e fiscalizar as ações do governo. Também poderia fortalecer a integração entre os sistemas de controle interno, externo e social, para garantir uma fiscalização mais eficaz e coesa. Também poderia promover mais transparência ativa, atualizando constantemente os portais de transparência e facilitando o acesso à informação pública. Essas medidas ajudarão a melhorar a gestão pública, fortalecer a confiança da população também, e garantir que os recursos públicos sejam usados para promover o bem-estar coletivo.